Impactos da reforma da Previdência no benefício de pensão por morte, necessárias interpretações e suas teses à inconstitucionalidade da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade. Emerson Costa Lemes. Introdução. Desde 1997 a legislação de custeio da Seguridade Social estabelece que a base de cálculo das contribuições sociais sobre a remuneração do trabalho, conhecidas popularmente como contribuições previdenciárias, é composta pela renda total do trabalhador, seja pelo serviço efetivamente prestado, ou pelo tempo à disposição do empregador. Lembrando que tais contribuições são devidas pelo trabalhador e por seu empregador, denominada cota patronal, ambos contribuem para o financiamento da Seguridade Social. O legislador pretendeu, com a redação, introduzida pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997, estabelecer contribuição sobre toda a remuneração dos empregados. Veja-se a redação completa do inciso I do art. 28 da Lei nº 8.212/91. Para o empregado e trabalhador avulso, a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Teor muito parecido é o do inciso I do artigo 22 da mesma lei, que trata da base de cálculo para as contribuições patronais. Percebe-se que o legislador tentou abraçar tudo, totalidade dos rendimentos, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, e inclui gorjetas, salário in natura, utilidades, e antecipações salariais de várias espécies. O texto ficou, entretanto, com uma limitação, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato. Aqui nasce a polêmica: períodos em que o trabalhador está afastado do trabalho, recebendo remuneração, teriam incidência de tal tributação. Serviço efetivamente prestado. Não é difícil interpretar o significado da expressão serviços efetivamente prestados. A despeito disso, a CLT esclarece em seu artigo 4º que considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Segundo, por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previsto no primeiro do art. 58 desta consolidação, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras. E práticas religiosas. Segunda, descanso. Terceira, lazer. Quarta, estudo. V. Alimentação. Sexta, atividades de relacionamento social. Sétima, higiene pessoal. Oitava, troca de roupa ou uniforme,
quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Serviço efetivamente prestado, como o próprio nome diz, é exatamente a prestação efetiva de serviços, a realização de tarefas relacionadas ao trabalho contratado pelo empregador ou empresa, durante a jornada de trabalho legalmente acordada, ou durante a jornada extraordinária convocada pelo contratante. Tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços. Nem sempre o trabalhador está efetivamente prestando serviços. Um frentista em um posto de combustível só estará efetivamente prestando serviços se houver cliente com o veículo para ser abastecido. Na ausência de veículos, ele não está executando atividade laboral. Entretanto, por força do contrato, está à disposição de seu empregador. Tanto é que, ao surgir um cliente no estabelecimento, imediatamente este empregado entra em atividade efetiva. Estar à disposição, portanto, é estar no estabelecimento, durante o expediente, aguardando ordens do empregador, ou aguardando o surgimento de trabalho a ser realizado. Como se viu no capítulo anterior, a CLT reúne as duas condições, prestação efetiva de serviço e tempo à disposição, em um único artigo, demonstrando claramente que estes dois fatores andam juntos e, não raramente, podem se confundir. O que importa é que a legislação previdenciária limitou o salário de contribuição a estes dois fatos, serviços efetivamente prestados, e tempo à disposição do empregador ou tomador dos serviços. O salário maternidade e a licença maternidade. Apesar de também se confundir, estes dois institutos são distintos. A licença maternidade é o período para a empregada se afastar do trabalho, sem o risco do desemprego, a fim de cuidar do bebê recém-nascido. A Constituição Federal determina que este período será de 120 dias, art. 7º, 18. Durante este período a CLT prevê que a trabalhadora estará licenciada de suas atividades na empresa. Discute-se a natureza de tal licença, se é suspensão ou interrupção do contrato de trabalho. Sendo interrupção, entende-se que apenas a prestação de serviços está paralisada, porém o contrato continua em plena vigência. No caso de suspensão, o contrato ficaria congelado durante a licença. A maioria dos estudiosos se alinha com a primeira ideia, de que se trata de mera interrupção do contrato, tanto que o período da licença conta como tempo de serviço para todas as demais finalidades. Já o salário maternidade é o benefício previdenciário pago à segurada durante o período da licença. Vê-se que a licença é um benefício trabalhista, o salário maternidade, por sua vez, é um benefício previdenciário, previsto no artigo 201 da Constituição, e confirmado pela Lei de Benefícios da Previdência Social. Ele tem uma característica diferente: quando se trata de pagamento à segurada empregada, o empregador é o responsável por pagar tal benefício à trabalhadora, compensando tal valor nos recolhimentos tributários correspondentes. Assim, em última hipótese, quem paga o benefício é a Previdência Social, o empregador apenas o antecipa à trabalhadora, sendo dias depois reembolsado pelo INSS. Justamente este fato, de o valor ser pago diretamente pelo empregador à empregada gestante, gerou a controvérsia: o salário maternidade integra ou não integra o salário de contribuição? Entra ou não entra na base de cálculo da contribuição à Seguridade Social? A decisão do STF no RE 576.967/PR
Este foi o dilema enfrentado e enfim resolvido pelo Supremo Tribunal Federal que, em julgamento virtual finalizado dia 4 de agosto de 2020, decidiu, por 7 votos a 4, nos termos do voto do relator, pela inconstitucionalidade da incidência de contribuição social sobre o salário maternidade. A conclusão do voto vencedor é 69. Diante do exposto, considerando os argumentos formal e material, dou provimento ao recurso extraordinário, para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, prevista no art. 28, 2 graus, da Lei nº 8.212/91, e a parte final do seu 9 graus, a linha A, em que se lê salvo o salário maternidade, e proponho a fixação da seguinte tese: é inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade. É como voto. Assim, fica esclarecido que a contribuição patronal não incide sobre o valor pago a título de salário maternidade. Entretanto, não ficou muito claro se é, ou não, devida contribuição pela trabalhadora. Entretanto, ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 28, segundo, determina-se que o salário maternidade não compõe salário de contribuição, logo, durante o período de licença, a trabalhadora também não será devedora do tributo, uma vez que ele não mais compõe sua base contributiva. Conclusão. Durante o período de licença maternidade não há efetiva prestação de serviços por parte da trabalhadora licenciada, tampouco tempo à disposição de seu empregador, até porque neste período ela está inteiramente à disposição da criança recém-nascida. O Constituinte previu 120 dias de licença, aumentando o prazo anterior, que era de 12 semanas, ou seja, 84 dias. O legislador, por sua vez, esclareceu que o tributo devido à Seguridade Social sobre a remuneração do trabalho deve incidir unicamente sobre o tempo à disposição do empregador ou o tempo de trabalho efetivo. Assim, a Suprema Corte foi certeira ao definir que não incide tal tributo sobre o salário maternidade. Resta saber como ficarão as contribuições que já foram recolhidas nos anos anteriores. Como o acórdão ainda não fora publicado, não se sabe se haverá modulação dos efeitos da decisão.